podcast pra gente tocar no assunto. Esse é o Pod Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Nossa convidada de hoje é Gabriela Laporta, uma mulher de múltiplos talentos e uma trajetória inspiradora. Dentista por formação, ela deixou a profissão para se dedicar à maternidade, mas não parou por aí. Gabriela encontrou na gastronomia uma nova paixão. Verdade. Transformou essa paixão num negócio, né, Gabi? Exato. Na Com verdade, queijos autorais. Isso. Seus queijos que carregam um toque feminino e muita originalidade conquistaram prêmios nacionais e internacionais, posicionando-a como uma empresária reconhecida no ramo. Hoje vamos conhecer mais sobre sua história, suas escolhas e, claro, o sabor especial que ela imprime em tudo que faz. Bem-vinda, Gabriela! Bem-vinda! Que bom ter você aqui com a gente. Já estávamos desde o ano passado tentando fazer esse podcast. Conta pra gente. Como foi o processo de transição da odontologia para gastronomia? Isso. Então, eu já meio que tinha parado a odontologia quando eu tive filho, né? Eu tive 3 filhos, eu tive gêmeos, minha primeira gravidez deu em gêmeos, e logo depois eu tive uma menina. Então, eu tenho 3, um seguido do outro, né? Eu falo que não é uma escada, mas quase trigêmeos. E eu tive que parar de trabalhar porque eu trabalhava com um canal, raio-x, então criança pequena, gravidez, e ficava um pouco difícil trabalhar em consultório depois de eu ter 3 filhos um seguido do outro. E aí eu resolvi fazer gastronomia quando eles cresceram. Já tinha me afastado um pouco do consultório, falei, gastronomia era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas na época não tinha muito mercado. Esse negócio do chefe ser estrela é uma coisa muito moderna, né? Sim. No Brasil não era bem desse jeito, enfim, quando eu me formei, mas eu tinha vontade de fazer gastronomia. Eu gosto muito, eu curto alimento, transformação, tudo isso fazia parte da minha vida. Eu viajava para ver esse tipo de coisa. E aí eu resolvi fazer gastronomia, fiz a gastronomia francesa, né, com bandeira francesa que eles chamam. Então eu tinha uma correlação com a França, e eu estou explicando isso porque a parte de queijo vem nesse momento. Quando eu tive introdução a essa culinária francesa, eles comem muito queijo na França, né? Uhum. Então é um país de referência de produção, maturação de queijo. E aí eu comecei a me apaixonar loucamente por queijo. Eu dizia eu sempre digo isso, que se eu tivesse que escolher um alimento para comer até morrer, o único alimento, só pode comer esse, é queijo. Eu também. É sua paixão, aí, então, né? A minha paixão sempre foi queijo. Na verdade, eu comecei a trabalhar com queijo um tempo depois de me formar em gastronomia. Gastronomia sempre foi hobby. Eu não trabalhei com gastronomia até o queijo entrar na minha vida. E o queijo entra na minha vida quando a pandemia chega, né, para minha família. E o meu marido resolve revitalizar uma terra que fica em Belmiro Braga, né, ao lado de Juiz de Fora. É uma terra do pai dele. Desde 86 está na família. Mas era uma terra que estava pronta para ser loteada, que significava que a terra ia ser vendida. Era a herança da família, né? Meu marido tem 3 irmãs, então eram 4 filhos. Eles estavam prontos para realmente lotear a terra e, enfim, dividir entre os filhos a herança do pai. E quando meu marido resolve não lotear e não vender, a gente passa a revitalizar a fazenda. E eu digo para ele o seguinte, fazenda sem produzir não é fazenda. Eu não queria vir para um hotel fazenda a minha vida inteira. E ficar à toa não era uma opção. Então, assim, uma vez que eu amava alimento, eu falei, vamos transformar o alimento, que era, vamos dizer, a minha fazenda está numa bacia leiteira. Então, o alimento, assim, que eu digo, que meu sogro sempre investiu foi leite. A criação do meu sogro sempre foi vaca de leite, né? O sonho dele, tudo que ele mais amava. Então, é isso, casou tudo. Casou a pandemia, a revitalização da fazenda, a possibilidade de eu ter um leite e transformar em queijo. E aí, enfim, o queijo aparece desse jeito na minha vida. É assim, rapidamente. E você é carioca? Eu sou carioca, eu sou do Rio. Porque a relação queijo-Minas é muito grande, né? E aí veio a carioca fabricar queijo aqui pra gente. Pois é, dizem que carioca não entende nada de queijo, né? Mas é verdade, eu tenho que dar o braço a torcer. Rio de Janeiro não ia, né? Agora não posso dizer que não vai mais. Mas não ia uma qualidade de queijo muito boa. A gente está acostumado a comer queijo já
muito acidificado, né, muito passado, chegava para a gente de maneira diferente do que chega para vocês. A identidade de Minas Gerais, o que o mineiro tem com queijo é uma loucura. E a gente respeita, eu respeito muito isso, né? Eu vim do Rio, não sou uma menina de fazenda, não sou uma mulher de fazenda, então eu tive todas as dificuldades possíveis, tinha que entender o que estava acontecendo. Era um sonho transformar e na minha opinião, era um pouco impossível, era um pouco insano, né? Não só transformar o leite em queijo, mas maturar esse queijo em padrão internacional, né? Com uma maturação de muita qualidade e me adaptar a uma vida rural. Então, era tudo muito diferente do que eu estava acostumada. Mas é isso, eu estou aí há 5 anos nessa guerra, né? Tentando passar, né? E é um desafio, né? De sucesso também. E quem conhece a Gabriela, como eu, né? Eu passei por todas essas etapas aí, comecei a ver ela começando com os queijos, né, Gabriela? E ela não acreditava, assim, na verdade ela acreditava, mas ela é uma pessoa, assim, muito estudiosa, muito exigente, né, Gabriela? E conta pra gente, perfeccionista, assim, você é perfeccionista, ela é perfeccionista, e teve um evento que o marido dela, escondido, escreveu o queijo dela no Mundial, na França, né? Isso. Então conta um pouquinho disso, como é que veio esse reconhecimento internacional, né? A história né? é engraçada, né? Eu conto isso para todo mundo e hoje em dia já tem uma pessoa especializada em contar a história que ela conta muito melhor que eu. Mas enfim, o queijo realmente era feito dentro de uma cozinha do curral. Quando eu falo cozinha do curral, é porque a minha queijaria ficou pronta ano passado, em 2024. Desculpa, foi em dezembro de 23, né? 24 foi o primeiro ano que a gente produziu realmente dentro da queijaria nova. Então, mas eu precisava treinar as receitas, precisava treinar o jeito, precisava ver como é que o queijo evoluía com relação à maturação. Então, eu tive que pegar um cantinho do curral, não dá para fazer na minha cozinha mais. Então, eu peguei uma sala do meu curral, azulejei inteira, e eu hoje chamo de laboratório, ela existe, mas era a minha cozinha do curral, né? Toda trancada, azulejada, só eu entrava, era um mundo dos sonhos, perfeito. Era pequeno, trabalhava com 20 litros, 30 litros de leite, hoje eu trabalho com 500 litros. Mas ainda é pouco, é artesanal, é pequeno, mas enfim, é uma diferença absurda, de 20 para 500, né? Com certeza. Né? Então eu fazia isso tudo dentro de uma cozinha e obviamente o que saía dali saía muito artesanal, muito simples. Eu tinha alguns queijos mais complexos, porque eu trabalhava com fungo, já trabalhava com algumas leveduras, mas eu achava que não estava pronto ainda para ser comercializado, vamos dizer assim. Muito menos passar por um concurso internacional. Então eu não queria mandar de jeito nenhum, não tinha intenção de mandar, mas um determinado queijo fugiu um pouco do, vamos dizer assim, do padrão e ele ficou muito bom. As pessoas me achavam tudo muito diferente, muito suave, muito gostoso. E aí... Você falando assim, vem na minha cabeça aquele filme do Ratatouille, ele provando aquele queijo e sonhando. E aí foi numa dessa que meu marido inscreveu queijo escondido, porque existiu essa viagem para a França, com o Mundial de Tours, que é um mundial muito reconhecido com relação à qualidade de queijo. E ele escreveu porque a gente ia a esse mundial, faria, né? A visita, que é prévia ao mundial. É uma viagem muito bacana, a gente visita produtores franceses ao redor ali de Tours, dependendo da região, e acaba no mundial. Então ele escreveu, por causa disso, minha professora francesa, era responsável por catalogar, né, esses queijos. Esse queijo específico foi desenvolvido com a Maison Monge na França. Então ela sabia do potencial do queijo, né, conhecia, e ela falou, não, então eu vou inscrever. E foi assim que foi, e aí acabou com uma medalha, né, no Mundial de Tours. Eu tenho muito orgulho dele, né, obviamente, porque... Imagina o primeiro queijo produzido, né? E já sair premiado, é uma coisa... Mas quem estava buscando a perfeição foi premiado, né? Primeira medalha. E depois, gente? Depois vieram outros, né? Aí veio a maluquice, porque as pessoas queriam comprar um queijo que não existia, porque não tinha para vender, né? Era muito pouca produção. Algumas pessoas me procuraram, queriam saber o que tinha acontecido, e a gente tem que explicar a história inteira, falando a queijaria vai inaugurar, e tanto é que a queijaria acabou inaugurando em dezembro de 23, foi acelerado todo o processo.
Hoje ele existe, né? Ele é um queijo diferente do que foi para a França, porque ele é um pouco menor, tem que ser menor. O meu era um pouco maior, então é um queijo diferente, então ele não é consumido em quantidade, né, grande. Mas ele A é. gente não monta um sanduíche com ele. Não dá. Mas ele é especial. Ele é sabe? maravilhoso. Sim. Ele é um É uma queijo que eu- delícia, não é aquele que a gente provou. Belmiro O nome Blues. dele é Belmiro Blue, ele tem o queijo azul, o blue vem do azul, né? E ele tem o nome da cidade, foi um nome dado assim numa graça, todo mundo bebendo chopp, não, bota o nome da cidade aí, bota o blue aí, e aí saiu o nome do queijo, né? Agora me Legal. conta uma coisa, você falou assim do laboratório, tem receita ou é mesmo aquela prática da experiência? Então, tem receita, mas se eu falar que tem receita, o pessoal do queijo vai ficar chateado. Mas não é que não é uma receita, na verdade, né? A gente chama de ficha de fabricação. A gente tem fichas técnicas, né? Que são passadas com relação à microflora, tudo aquilo que você leva de microbiota para dentro do leite para transformar ele. Tem o jeito que você corta a coalhada. A coalhada é o leite mais sólido, né? Depois que você coloca o coalho. Porque às vezes eu falo uns termos, as pessoas ficam um pouco, né, perdidas. Sim. Mas em geral é o jeito que você trabalha essa coalhada, o jeito que você seca a massa ou não seca, o jeito que você informa, o jeito que você vira, o jeito que você cura. Então é muito passo operatório até se chegar no resultado final, né? Então não é uma receita. Agora, existem as inspirações, né? Então, assim, esse queijo é inspirado num grande queijo italiano, num grande queijo suíço, num pequeno queijo francês. Porque eles estão há muito mais tempo nessa vida, né, de produzir queijo que a gente. Então, não é privilegiar a Europa, não é isso. É porque realmente apareceu ali, o berço do queijo é europeu. Então, as grandes receitas, né, as grandes inspirações são nesses queijos clássicos. Sim. E o seu queijo, ele tem um viés feminino, né? Conta pra gente a importância disso e você acredita que é um diferencial seu no São mercado. quantas mulheres nesse mundo? E a gente fica muito feliz, né? De ser... Na verdade, existem várias mulheres, inclusive tem um pessoal em Minas Gerais, tem as mulheres do queijo. São pessoas muito sérias que fazem esse trabalho, né? São realmente pessoas que trabalham, viram massa de queijo e tem um queijo excepcional. E todas elas têm um traço muito parecido. Isso um amigo meu francês me falou e realmente é verdade, eu comecei a perceber. A mulher, quando faz o queijo, ela faz de maneira delicada. Não é a mesma coisa do que um grande queijo suíço, do que um grande queijo italiano. Não que não tenham mulheres envolvidas, mas as mulheres, em geral, são envolvidas em produções de queijo menores. Mais detalhado. Mais detalhado, que precisa de mais carinho, que tenha uma delicadeza de sabor. Esse meu queijo com fungo, por exemplo, ele é um queijo muito delicado. Ele tem um sal muito equilibrado, ele não é forte, ele não é tão picante. Porque eu acho que vai muito com a feminilidade da gente, né? O jeito da gente ver a vida é diferente. Então a gente acaba imprimindo isso para o alimento. Traz os detalhes, né? E o queijo não fica fora disso. Sim. Parece Adorei. um detalhe, mas realmente existe. E acaba sendo um diferencial competitivo para você, né? O que fez você ter mais outros queijos premiados, né? Todos eles realmente têm um viés feminino e um viés autoral. O que diz respeito que eles não são receitas clássicas, né? Eles fogem um pouco das receitas clássicas, correm um pouco por fora ali para chegar num resultado final diferente daquilo que é muito tradicional que a gente conhece, né? Como os queijos clássicos. Então eu fujo muito desse Todo chefe tem um engessado, segredo, né, Gabriela? Uma pitadinha lá, não tem? É o pó de pilim-pim-pim que ela joga lá, que ninguém descobre, né? Então fica diferente. As pessoas ficam falando, mas como é que eu faço o Belmiro Blue? Eu falei, gente, eu ensino. Eu não tenho problema nenhum de ensinar, porque a pessoa vai passar também para fazer e não vai ficar igual, né? Porque o queijo também passa por um processo que a gente está passando com vinho, está passando com todo o alimento hoje em dia, que é o tal do terroir. O meu leite quem tem sou eu, do mesmo jeito que o leite lá em Parma vai dar o parmigiano, enfim, na região do camembert vai dar o camembert. Então, meu leite aqui tem uma característica que só meu queijo vai ter, porque o meu queijo tem meu leite. Muito chique, Então é difícil de você passar esse terroir para outro lugar.
Então, a gente, quando vai aprender e vai visitar um produtor, a gente entende que o produtor está numa região que ele tem aquela característica de leite e que aquelas características vão passar para o queijo dele, né? Então, assim, não é bem uma receita, né? Por isso que a gente, quando fala receita, né? Explica que tem muita coisa que faz Eu ali, fiz e não ficou igual, né? que faz a diferença. Gabriela, deixa eu te perguntar. Qual o queijo que mais te emociona e por quê? Então, eu tenho todos os queijos me emocionam, deixa eu explicar. Mas eu tenho um queijo que é pro meu filho, né? Ah, conta pra gente. Que lindo. O meu filho, ele não come queijo, né? Ele é ruim de comer, não come nada. E ele come macarrão, carne, frango, Batata. E, sei lá, não é batata frita. É nesse esquema, assim, é muito difícil ele comer. É claro que hoje ele já está com 15 anos e ele come de tudo, porque a gente meio que fala, come. Bota no prato, entrega e fala, agora. Mas ele não comia queijo e ele, enfim, um belo dia apareceu lá em casa comendo um pedaço de queijo coalho num churrasco da vida e aí eu meio que fiquei e falei, ué, mas come queijo coalho? Não. Esse é um queijinho queijo já eu como quentinho, né? Fritinho. Aí eu falei, não, cara, não tem a menor condição de eu fazer um queijo que não seja o coalho. Então eu fui atrás de um queijo super simples, que não é maturado, que foge muito daquilo que eu queria fazer, que era queijo complexo, queijo maturado, né? E aí eu fiz para ele. E um amigo meu do Rio Grande do Norte, né? Amigo nosso, na verdade, da fazenda, veio, ensinou uma técnica do Rio Grande do Norte. E a gente aprendeu com ele, né? Tem maior respeito pelo queijo coalho, que tem essa indicação geográfica lá. E aí, enfim, acabou se chamando coalho, porque o nome do meu filho é Caio. E o queijo coalho, então eu juntei, né, os dois nomes e fiz o queijo coalho. Também tem um toque autoral no que diz respeito ao sal, eu diminui bem o sal. Nossa, ele é muito bom. E o Caio só come o coalho? Só come o coalho. Até hoje. Porque ainda não experimentar os outros, Gabi. Ele vai amadurecendo isso com o tempo. Não, na verdade, né? ele come agora o ralado no macarrão, né? Que é o Ilha, é o nosso parmesão. Ele come também agora ele já come no hambúrguer, ele já consegue derreter, ele come. Mas assim, se você perguntar se quer queijo, para ele é coalho. Né? Ele já entende que é o coalho. É a referência de queijo para ele, referência né? de queijo. Então eu tinha que fazer um queijo que era conta tudo aquilo que eu queria no início, que era maturar queijo, fazer um queijo mais complexo, né? Fiz um queijo super simples, fresco, o queijo coalho é fresco, né? Pro meu filho. Ah, que bacana. Agora conta pra gente, qual sonho você ainda gostaria de realizar nessa sua carreira de queijeira? Então, eu tenho alguns sonhos, né? Quando eu falo assim, eu postei um vídeo de eu fazendo um cheddar. O cheddar em inglês é totalmente diferente do cheddar do McDonald's, completamente, né? É uma técnica super rebuscada, a gente corta a massa, a gente prensa, a gente espera 2 dias, chega numa fermentação X, enrola com um paninho, passa banha de porco, enrola com pano, e era um sonho meu. E aí eu fiz esse sonho, né? Outra coisa que eu tinha muita vontade de fazer era um queijo enorme. Então, eu fiz na festa do queijo em 2024, que foi um queijo de 35 quilos. Isso também é um sonho profissional. E agora eu quero fazer um casca lavada, que é um queijo que é muito europeu, assim, dos lugares mais frios da Europa, onde eles passam, né, uma solução em cima do queijo e esfregam o queijo de modo que parece quase com couro. Sim. E reveste o queijo, né? Esse é meu sonho profissional, agora é a casca lavada. Ótimo. Vai a gente precisa de desafios na vida, né? com Até certeza. profissional, enfim. Esse é o meu sonho, assim. E já foram tantos, né? Do laboratório do curral para Queijaria. queijaria industrial, né? E pro queijo premiado na França. É Que verdade. venham muitos aí. E obviamente quero mais prêmios, né? Porque certeza. se inscreve em todos os concursos e isso é muito legal, porque obviamente que a gente não consegue ganhar medalha em todos que a gente escreve, mas a gente tem feedback, a gente tem a resposta. O que tem que melhorar ali, né? Então isso é muito importante. O concurso não é só uma vaidade, é uma maneira de você ter uma resposta técnica do que você, o que funciona, o que funcionou, o que não funcionou no teu queijo, para você melhorar. Isso é bem legal. Isso
Pira sua cabeça. Não, eu adoro. Esse ano já tá de pelo menos 2 concursos assim que a gente quer ir ao evento, porque não é só concurso, é um evento, né? Como se fosse um congresso, para poder frequentar, pegar coisa nova, trazer. Isso também é muito legal. Essa motivação que você tem. Inclusive, né? Uma mulher super inspiradora, viu, gente? A gente fica muito feliz de receber você aqui, porque assim, em tão pouco tempo, como que você conseguiu assim alcançar, né? Alcançar um reconhecimento mundial, né? Transformar a sua vida, né? Que eu sei que transformou a sua vida, transformar a vida de várias pessoas aqui na região, porque ainda emprega, né? Muitas pessoas. Então, assim, a gente se admirar mesmo, viu, Gabriela? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Agora nós vamos fazer uma rapidinha com a Gabriela, né? Porque não pode só delas, tem que ter rapidinho. Tô desesperada que ela Fica tranquila, que vai ser leve. Eu vou fazer uma pergunta e você fala uma resposta bem rapidinho. Quer fazer? Pode fazer. Tá. Uma palavra que representa o prazer feminino. Peraí, não tem a ver com queijo não, né? Não, você. Não pode só delas, a gente já tá falando de ela. Prazer feminino? É. Verdade. Isso. Vai. Qual é o segredo de uma mulher confiante? Caramba. Eu acho que é a vontade de fazer certo. Acho que isso te dá confiança. Você tem muita vontade de fazer uma coisa certa, você tem confiança naquilo que você faz. Exatamente. Um hábito que toda mulher deveria adotar. Acreditar em si mesmo. O mito sobre corpo feminino que deveria acabar. Gente, mito. Eu acho que as pessoas têm, hoje em dia, assim, tem um pouco de... Não sei, eu acho que a curva da brasileira é quase que inspiradora, sabe? Não é uma coisa que as pessoas não deviam evitar. Eu vejo muita gente apostando numa magreza sem fim, e isso para mim é um mito que tem que cair, porque isso não é felicidade para ninguém, e isso também não traz prazer para ninguém, você não ter, né? Não respeitar o que o teu corpo é geneticamente falando. Eu já escutei que brasileira, não dá para ver que você é brasileira, se você virar de costas. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Que bom. Que bom. Não é para ninguém ter vergonha disso. O maior erro que as mulheres cometem é o cuidar de si mesmas. Eu acho que é você se estressar ao máximo. Eu acho que é dar murro em ponta de faca. Mulher faz muito isso. Só para estar certa. Nas costas e vai carregando. Só para estar certa, ela vai lá até, né? E às vezes a gente tem que voltar atrás. Peraí, não tá legal, não tá certo, eu vou pelo outro caminho. Exatamente. Algo que sempre melhora a sua autoestima. Cabeleireiro, né? Adorei! Não, é porque eu tenho que ficar em fazenda, né? Direto. Eu tenho passado a semana, até tenho invertido. Tenho ficado no final de semana, às vezes eu não vou. E tenho ficado semana aqui na fazenda para acompanhar a produção. Então, a primeira coisa que eu faço quando chego no Rio é ir pro salão. Tomar um banho de beleza. Unha, cabelo, unha e cabelo. Sexo é Vida, mente, né? corpo Nem ou alma? acabou. A minha vida, filho. É cabelo, é corpo, é alma. Total! Qual foi o momento em que você se sentiu mais poderosa? Eu me sinto muito poderosa quando eu vejo as minhas crianças brilharem. Isso é bizarro, né? Mas é óbvio que eu me sinto poderosa quando eu ganho prêmio, quando alguém come meu queijo e fala que tá maravilhoso, quando alguém me elogia. Mas quando eu vejo um filho meu ir de acordo com aquilo que eu ensinei, aquilo pra mim, aquilo ali é a sensação de que, eu fiz certo. Exatamente. Muito bom. Concordo. E hoje, nosso papo foi com Gabriela Laporta, né? Nossa queijeira aí, que fez queijos autorais de prêmios internacionais, né? E nacionais também, né? E uma história maravilhosa. Quem puder conhecer, Queijaria Laporta. Queijaria Laporta. Queijaria Laporta. Belmiro Braga. No Instagram. E tá bombando, sábado e domingo, graças a Deus, cheio. Um lugar maravilhoso de se conhecer, então
Fiquem, né, fiquem muito à vontade de conhecer o Instagram também, serão né? muito bem recebidos. Com certeza. Esse é o Pode Só Delas, feito para a gente tocar no assunto.